E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio, do canal Conteúdos Ambientais, e hoje nós vamos corrigir e comentar a prova para operador de ETA para o concurso público do município de Jundiaí. Prova essa oferecida pela IBAM. Foram 20 questões de múltipla escolha e eu vou comentar então e responder essas questões. Eu ainda não estou com o gabarito oficial, ok? Então pode ser que alguma coisa mude no decorrer do processo. E eu busquei digitar a prova exatamente do jeito que o candidato recebeu. Toda a parte gramatical, a acentuação, a concordância das questões, tá bom? Então vamos responder essas 20 questões aí e ver se de repente cabe recurso em alguma coisa. Particularmente, gostei da prova, achei muito tranquila, bem fácil, tá? Até bem elaborada. Algumas coisinhas que eu acho que podiam ter sido escritas com um pouco mais de carinho, e algumas questões ali eu acho que talvez caiba recurso, e aí vai ficar a cargo de cada candidato aí, beleza? Então, bora lá responder essas 20 questões. Questão 21. A água captada superficialmente precisa passar por um processo de tratamento para a remoção dos contaminantes presentes. A estação de tratamento de água, ETA, é composta pelo conjunto de operações unitárias que configuram um processo de tratamento. Diante disso, o processo de tratamento de uma ETA convencional está representado na figura abaixo. Então, podemos ver a imagem de uma ETA, na verdade, de todo o sistema de abastecimento, né? Desde a captação ali na represa, número 1, adição dos produtos químicos, depois as etapas unitárias, reservação já é o número 8 e distribuição. Pergunta: as etapas 3 e 6 correspondem respectivamente ao processo de... Então, na etapa 3, nós podemos ver ali que tem um motorzinho agitando a água, né? Logo depois de receber os produtos químicos, sulfato de alumínio, cal, cloro. Então, essa etapa corresponde à floculação. E a etapa de número 6 é quando recebe flúor, cloro, cal, que aqui no gabarito seria a alternativa C, corresponde à etapa de desinfecção, né? Embora outras coisas também estejam sendo acrescentadas ali, tá bom? Mas não tem muito segredo não, beleza? Etapa 3 é floculação e etapa 6 é a desinfecção, portanto, alternativa C. Próxima. Questão 22. Ainda considerando a figura anterior, durante o processo de tratamento de água, em quais etapas, ou seja, em quais números indicados na figura, temos o descarte de resíduos sólidos provenientes da lavagem de filtros e descarga de decantadores nessa ordem? Bom, então nós temos ali o filtro, né, representado pelo número 5, carvão, areia, cascalho. É ali que nós temos então a remoção de parte do lodo, né, quando nós fazemos o processo de retrolavagem. E nós também temos a remoção do lodo na descarga de fundo dos decantadores. E a decantação, num sistema de tratamento de água convencional, ela vai ficar depois da floculação e antes da filtração, representada pelo número 4, beleza? Então, também tranquilinho, né? Questão 22, alternativa A, 5 e 4, sem muito segredo também. Próxima. Questão 23. De acordo com a portaria GMMS, ou seja, Gabinete do Ministério, Ministério da Saúde, número 888 de 2021, toda a água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água. Diante dessa afirmação, como é definida a água para consumo humano? Bom, você vai encontrar as definições lá no artigo 5º, e se não estou enganado, a definição de água para consumo humano é justamente o primeiro item, o primeiro inciso desse artigo. É toda a água destinada à preparação de alimentos, à ingestão ou ao asseio, à higiene pessoal, tá? E a única alternativa que tem tudo isso é a alternativa B, B de bola. Água potável é aquela destinada à ingestão, preparação, produção de alimentos e higiene pessoal. Essa é a água para consumo humano, ok? Então, questão 23, alternativa B de bola também, bem tranquilinho. Ah, sim, mas eu faço uma ponderação aqui, tá bom?
Lembre-se sempre que a portaria 888, ela é uma portaria textual. Não é ela quem diz as condições da qualidade da água, não é ela quem diz quais são as condições da água potável, tá? Ainda é a portaria de consolidação número 5, anexo 20, mas cujo texto foi alterado pela portaria 888. Lembre-se, não é a portaria 888 quem dá os parâmetros de potabilidade da água, mas a portaria de consolidação 5, anexo 20, beleza? A portaria 888 é uma portaria de alteração textual, tá bom? Então, bora para a próxima, questão 24. Questão 24. Devido a muitas reações simultâneas e mecanismos que são operativos no processo de coagulação, a seleção e dosagem de coagulantes é determinada empiricamente por meio de estudos usando escala de bancada e escala piloto. O procedimento teste padrão em escala de bancada para determinar doses e tipos de coagulantes é chamado de... esse é o famoso JAR teste ou teste de jarros, que está aqui na alternativa B, tá bom? Teste de concentração é bobagem, teste de solubilização também não tem nada a ver, e teste com cone de Inhofe é para sedimentação, geralmente, de lodo de estações de tratamento de efluentes, tá bom? Então, o teste de jarros nos permite saber qual é a melhor concentração de coagulante e, de repente, qual é, inclusive, o melhor tipo de coagulante para ser aplicado na água que vai ser tratada, tá bom? Então, questão 24, alternativa B, tranquilinha também, nada a declarar. Próxima. Questão 25. O hidróxido de cálcio é um produto químico utilizado no processo de tratamento da água para ajuste de pH da água bruta que chega na ETA. O analista responsável pelo tratamento de água pretende dissolver um soluto de 100 gramas de hidróxido de cálcio em 400 gramas do solvente água. A porcentagem em peso do soluto é... eu acho que essa é uma das questões que faltou um pouquinho de carinho, né? Porque quimicamente nós falamos a porcentagem em massa, né? E se você quer saber a porcentagem em massa do soluto, é em relação ao quê? No caso, em relação à solução que é fabricada, né? Então acho que faltou um pouquinho de carinho na forma com a qual essa questão foi escrita. Então, eu faria a seguinte pergunta para o candidato. A porcentagem em massa do soluto na solução que será fabricada é de... E aí sim, né? Nós temos 100 gramas de soluto com 400 gramas de solvente, e a massa total, então, da solução é de 500 gramas. Bom, 500 gramas de solução corresponde a 100% do meu produto. 100 gramas que corresponde ao meu soluto vai corresponder a X%. Então, por regrinha de 3, nós temos lá 100 vezes 100 dividido por 500. Corto as unidades que podem ser cortadas, corto os zeros que podem ser cortados, e a resposta final é 20%. Essa é a concentração em massa do meu soluto nessa solução, alternativa C, beleza? Não tem muito segredo também, faltou um pouquinho de carinho, mas apesar disso era uma questão possível de ser realizada, beleza? Próxima. Questão 26. A bacia hidrográfica, que é uma área natural cujos limites são definidos... Ó, tá vendo? Isso aqui é um problema de grafia da própria prova, tá? Eu só copiei igualzinho estava lá. Então vou repetir. A bacia hidrográfica, que é uma área natural, cujos limites são definidos pelos pontos mais altos do relevo e dentro da qual a água das chuvas é drenada superficialmente para um curso principal, um rio, ou infiltrada para os lençóis subterrâneos. De acordo com a figura, é correto afirmar que a água subterrânea produzida pelo poço local. Bom, então nós vemos ali, tá um pouquinho ruim a figura, né? Porque eu recebi uma prova escaneada e aí eu tentei melhorar um pouquinho a qualidade da imagem. Mas a gente vê um poço próximo a uma fossa, né? E ao redor desse poço nós temos também fertilizantes nitrogenados, a aplicação do fertilizante,
um rio que passa lá no fundinho, criação de animais e dá para ver também a percolação desse material todo para o subsolo. Então, essa água subterrânea, qual a característica dela? E aí nós temos a alternativa A. Pode estar contaminada devido às diversas atividades poluidoras. Essa é a alternativa que melhor se encaixa no que a figura está mostrando pra gente, né? Um poço cheio de coisas, cheio de atividades antrópicas ao redor dele, né? Então, pode ser que esse poço esteja contaminado pelas atividades poluidoras, beleza? Sem muito segredo também, questão 26, alternativa A. Próxima, questão 27. O ácido fluossilícico é aplicado na água para consumo humano, pois é uma medida preventiva de comprovada eficácia, que reduz a prevalência de cárie dental em população quando utilizado em doses corretas. O manuseio deste produto deve obedecer a alguns cuidados e, se houver algum vazamento de ácido, deve ser neutralizado com... olha só, se você pegar o manual de fluoretação do Ministério da Saúde, ou as próprias FISPICs, né, as fichas de informação de produtos químicos do ácido fluossilícico, você vai ver que eles pedem para jogar água e também cal, ok? Então nós temos água e cal nas respostas, mas a função da água não é neutralizar, mas diluir o ácido fluossilícico. Então não pode ser a alternativa C, tá? Quem vai neutralizar o ácido é uma base. Então, no caso, a alternativa D é a cal quem vai fazer isso para nós, no caso aí de um acidente com esse produto químico. Beleza? Então, questão 27, alternativa D. Próxima. Questão 28. No controle da qualidade da água tratada distribuída à população, quando forem detectadas amostras com resultados positivos para coliformes totais, mesmo em ensaios presuntivos, ações corretivas devem ser adotadas e novas amostras devem ser coletadas em dias imediatamente sucessivos até que revelem resultados satisfatórios. A coleta de amostra do ponto com resultado positivo deve ter quantas amostras extras? Bom, quem determina isso e dá o número de amostras é o artigo 27, parágrafo 2º, ok? E nós temos que fazer 3 amostras extras. Uma exatamente no ponto onde houve a detecção, né, a contaminação por coliformes totais, uma a montante e outra a jusante deste ponto aí, totalizando então 3 amostras extras. Então, questão 28, alternativa D, tá bom? Essa é a quantidade de amostras extras que fazemos caso apareça contaminação por coliformes totais na rede de abastecimento. Beleza? Próxima. Questão 29. De acordo com a portaria número 888, lembrando que ela é uma portaria textual, então na verdade nós temos que falar da portaria de consolidação 5, anexo 20, padrão organoléptico é definido como conjunto de valores permitidos para os parâmetros caracterizados por provocar estímulos sensoriais, é verdade, né? Que afetam a aceitação para consumo humano, mas que não implicam em riscos à saúde necessariamente, é isso aí, tá? Sendo assim, assinale a alternativa considerada como um parâmetro organoléptico. Alternativa A, fluoreto? Não. Fluoreto é um parâmetro inorgânico, vai aparecer lá no anexo 9. Clorato? Clorato acho que nem aparece na portaria. C, tolueno? Tolueno é um parâmetro orgânico que oferece risco à saúde. Também vai aparecer lá no anexo 9, tá bom? Então não é a A, não é a B, não é a C. Alternativa D, cloreto. Sim, cloreto vai aparecer no anexo 11, parâmetros organolépticos da água. E o VMP para cloretos é de 250 mg por litro, tá bom? Tem uma aula prática sobre cloretos aqui no cantinho que eu vou deixar para vocês. Lembrando que o excesso causa gosto na água. Alguns autores alegam que pode ter até efeito laxativo o excesso de cloretos. Beleza? Então, questão 29, alternativa D. Próxima. Questão 30.
Para o tratamento de água nas estações, são utilizados vários produtos químicos durante todo o processo até o armazenamento da água nos reservatórios e posterior distribuição. A desinfecção é a última etapa de tratamento e tem como objetivo eliminar os organismos patogênicos que não foram removidos durante o tratamento. Qual produto não pode ser utilizado para desinfecção da água? Bom, temos na alternativa A o aluminato de sódio e de cara, esse é o produto que não pode ser usado para desinfecção. O aluminato de sódio, ele é um coagulante, inclusive ele é bem característico porque ele é um dos coagulantes que fazem elevar a alcalinidade da água, né? Diferente de outros que consomem a alcalinidade, ele acrescenta alcalinidade na água. Todos os outros aqui, hidróxido de amônio, clorato de sódio e hipoclorito de sódio, são desinfetantes, podem ser utilizados, mas eu confesso para vocês que eu nunca vi a desinfecção com hidróxido de amônio e nem com clorato de sódio. Eu nunca ter visto não quer dizer que não exista por aí, tá bom? Mas, de todas as alternativas, o aluminato de sódio não é o desinfetante, ele é um coagulante, beleza? Então, questão 30, alternativa A. Próxima. Questão 31. Os sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano podem ser supridos por mananciais superficiais e subterrâneos. Qual dos parâmetros abaixo não é exigido pela legislação para o monitoramento de um manancial subterrâneo? Essa ele pegou um pouquinho pesado, hein? De novo, tinha que lembrar da legislação lá do artigo 42, parágrafo 2º, que diz os ensaios que devem ser feitos em mananciais subterrâneos. O parágrafo 1º fala dos mananciais superficiais. E ele é praticamente igual ao segundo parágrafo, com uma exceção. Para mananciais superficiais, nós temos que fazer também DBO, DQO e oxigênio dissolvido, mas esses ensaios não são exigidos para mananciais subterrâneos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Desses ensaios descritos aí, o oxigênio dissolvido não precisa ser realizado em mananciais subterrâneos. Beleza? Questão 31, tranquilinha, se você conseguiu lembrar da legislação. Artigo 42, parágrafo 2º, tá bom? Próxima, questão 32. Em uma ETA convencional, qual a frequência de amostras coletadas durante o processo de tratamento para fins de análises físico-químicas para cor, turbidez e pH nos diversos pontos de amostragem para verificação da qualidade da água que será distribuída? E a questão 32 também é uma questão que eu achei que faltou um pouquinho de carinho aí, tá bom? Primeiro porque ele fala da cor, mas era bom deixar claro que é cor aparente. Segundo, ele não descreve se é para um sistema de abastecimento de água, um SAA, ou uma solução alternativa coletiva, porque muda o tempo dos ensaios, né? Sistemas de abastecimento de água em função do manancial superficial ou subterrâneo é um determinado tempo, mas soluções alternativas coletivas é outro tempo. Isso você encontra essa diferença entre os anexos 13 e 15, tá bom? E também senti que faltou ele dizer exatamente isso, que está tratando o manancial superficial, porque dependendo do tipo de manancial, superficial ou subterrâneo, também tem diferença de tempo, tá bom? Mas desconsiderando tudo isso, esses ensaios nós realizamos a cada 2 horas, né? O que nos dá como correta a alternativa C, beleza? E eu quero fazer uma outra observaçãozinha aqui também, tá? Nós subentendemos aqui que ele está falando dos ensaios na saída do tratamento, e isso é a cada 2 horas, tá certinho nesse sentido, considerando aquilo tudo que eu falei. Mas, na rede de distribuição, um pouquinho de cuidado, tá bom? O pH, ele foi alterado pela portaria 2472, em 28 de setembro do ano passado, de 2021. Vocês estão lembrados? O pH saiu dessa medição na rede de distribuição como obrigatória e está dispensada a análise na rede de distribuição.
ok? Atente-se para isso. Dá uma olhada lá na portaria 2472 de 28 de setembro do ano passado, beleza? Vocês vão ver que na rede de distribuição não é mais exigido o monitoramento do pH com frequência nenhuma. É dispensada essa análise, tá joia? Próxima. Questão 33, e essa eu acho que tem polêmica, hein? Vamos lá. Em uma ETA, o sistema de filtração mais utilizado para qualquer água de superfície, mesmo aquelas com alta turbidez ou turbidez variável, que responde bem a alterações rápidas na qualidade da água, é chamado de filtração. Alternativa A, direta, B, de contato, C, de 2 estágios ou D, convencional. Bom, para essas características descritas aqui no enunciado, nós costumamos usar os chamados filtros rápidos de dupla camada. Uma camada de carvão antracito e uma camada de areia. Eles são muito bons para mananciais superficiais e você tem que fazer, claro, todas as etapas anteriores, né? A coagulação, a floculação, a decantação, antes da água ser encaminhada para a filtração, beleza? Então, eu não achei nenhuma resposta aqui no gabarito. Talvez o filtro D convencional, né? Se nós imaginarmos que a filtração rápida ela é a mais comum hoje em dia no Brasil, você usa ela em praticamente todas as ETAs de grande porte que nós temos por aí, né? Mas também é ideal que seja uma filtração de 2 camadas. Então, será que ele se enganou e quis dizer de 2 estágios? Isso é diferente de um filtro de 2 camadas, beleza? Então, eu recorreria dessa porque não tem resposta correta. Mas se você discorda de mim, você acha que tem uma resposta correta, justifica, me ajuda aí, coloca aqui nos comentários, por favor, tá? Quem sabe eu estou sendo equivocado aí, pode ser que isso aconteça com toda certeza também, né? Beleza? Então, se você discorda, se você tem uma resposta diferente da minha, por favor, posta aqui nos comentários, vamos ajudar a melhorar a qualidade desse vídeo, tá bom? Então, questão 33, eu não achei gabarito, mas eu marcaria D convencional. Próxima. Questão 34. O fluoreto é um parâmetro de grande importância para determinar o padrão de potabilidade da água para substâncias químicas inorgânicas que representam riscos à saúde. Aí, ó, se você leu o enunciado da 34, você já eliminava na questão 29 a alternativa A, né? Que falava de padrões organolépticos. A alternativa A dava o fluoreto como resposta, e não, né? Uma substância química que representa risco à saúde. Desta forma, qual o valor máximo permitido, o VMP, de fluoreto na água tratada? Oh, que bacana! Nós falamos disso no aulão revisão que nós fizemos no sábado, né? Vocês estão lembrados? E eu falei para vocês, fluoreto é uma coisa importante na água, ajuda a prevenir cárie bucal, tá? Mas o excesso é prejudicial. Então ele vai estar limitado dentro do anexo 9, substâncias inorgânicas que causam prejuízos à saúde. E o VMP para fluoreto, eu lembro que eu comentei com vocês, é de 1,5 miligramas por litro, alternativa C, beleza? Se você assistiu o aulão revisão e lembrou lá no finalzinho sobre essa nossa conversa, tenho certeza que você acertou essa também, beleza? Questão 34, alternativa C. Próxima, questão 35, está acabando, aguenta firme. Qual a vazão de dosagem, que o autor chamou de QD, de ácido a 20% para fluoretar a água de uma ETA, cuja vazão é de 240 mil litros por hora e o teor ideal de fluoreto a ser aplicado é de 0,7 miligramas por litro. Considere concentração do ácido fluosilícico a 20%, 235 gramas por litro. Vazão da ETA, 240 mil litros por hora, e ele diz aqui que é equivalente a 4 metros cúbicos por minuto. Fator de proporcionalidade 1,263. Fator de proporcionalidade, senhoras e senhores, é uma relação estequiométrica de quanto que eu vou acrescentar a mais ou a menos desse produto para liberar a quantidade de íons fluoreto que eu preciso, ok? Porque não é exatamente uma relação de 1 para 1. Então, além de eu achar a vazão da bomba dosadora no caso, eu vou ter que acrescentar um pouquinho a mais, seria uma espécie de um fator de correção, porque não é uma relação estequiométrica de 1 para 1.
eu acrescento um pouco mais de flúor para liberar essa concentração que eu quero aqui de 0,7 mg por litro, beleza? Portanto, a QD em litros por minuto é... Se você já comprou o meu livro, meu e-book, Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos, você viu que na parte de coagulação eu passo o cálculo da vazão das bombas dosadoras. E nesse caso aqui é exatamente o mesmo cálculo. Como eu mencionei no e-book, nós usamos essa fórmula para dosar vários produtos químicos dentro da ETA, inclusive o ácido fluorsilícico. Então nós podemos usar exatamente a equação que eu mostro aqui no livro. Então a vazão da bomba dosadora, que o autor aqui chamou de QD, é igual à vazão de água bruta vezes a dose ideal, a dose do produto químico que eu quero aplicar, dividido pela concentração desse produto fabricado. Então QD vai ser a vazão de água bruta. Eu já vou usar este valor em metros cúbicos por minuto, porque ele quer o resultado em litros por minuto, vezes a dose ideal de coagulante. Nesse caso eu faço uma conversãozinha aqui. Eu converto miligramas por litro para gramas por metros cúbicos. E o resultado é o mesmo, porque eu vou multiplicar por 1000 e depois dividir por 1000. Então 0,7 miligramas por litro é a mesma coisa que 0,7 gramas por metro cúbico. E depois eu divido isso pela concentração do produto que eu fabriquei, que é de 235 gramas por litro. Cortam-se as unidades e o resultado vai dar ali próximo de 0,0119 qualquer coisinha, né? A parte mais chata é fazer esses cálculos na mão. Isso já é a vazão em litros por minuto. São essas as unidades que sobraram aqui do cálculo. Mas agora eu preciso multiplicar pelo meu fator de proporcionalidade ou meu fator de correção. Então eu multiplico esse valor por 1,263 e o resultado dá exatamente 0,015048 litros por minuto, ou aproximadamente 15 mililitros por minuto de ácido fluorsilícico. Mas não é só isso. Para poder resolver esse exercício, depois que eu acabei, eu falei, acho bom eu dar uma consultada no manual de fluoretação da FUNASA, do Ministério da Saúde, para ver se eu estou esquecendo alguma coisa. E eis que, para minha surpresa, esse exercício inteirinho estava neste mesmo manual, exatamente igual. Todas as unidades, todos os valores e toda a resolução, inclusive. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o manual de fluoretação da FUNASA, né, vinculado ao Ministério da Saúde, e você vai encontrar lá na página 28, exercício prático de número 1, ok? É exatamente esse exercício 35 aqui que foi dado na prova do DAI de Jundiaí, tá bom? Será que cabe recurso? Eu acho que não, mas... Bom, a resposta sempre esteve na internet para quem procurasse, para quem tivesse estudado fluoretação por esse manual, tá bom? Então, questão 35, alternativa D, 0,015048 litros por minuto. Lembrando que você pode encontrar tudo isso na internet, pronto e igualzinho no manual da FUNASA, tá joia? Se quiser entrar com recurso, aí fica a seu critério, mas eu não acho que eles vão aceitar, beleza? Próxima. Questão 36. A alcalinidade indica a quantidade de íons na água que reagem para neutralizar os íons hidrogênio. Constitui-se, portanto, uma medição da capacidade da água de neutralizar os ácidos, servindo assim para expressar a capacidade de tamponamento da água, isto é, sua condição de resistir a mudanças do pH. Qual o método é mais utilizado para a determinação da alcalinidade total? E, obviamente, a resposta correta é a alternativa A, o método titulométrico, utilizando fenolftaleína e verde de bromocresol como agente indicadores. E, ó, fica aqui uma aulinha para você ver este método de cabo a rabo, inclusive a parte teórica e a parte prática. Beleza? Questão 36, alternativa A. Próxima. Questão 37.
Uma cidade de 28 mil habitantes é abastecida com água potável proveniente de 4 reservatórios, R1, R2, R3 e R4. A Portaria 888 de 2021 do Ministério da Saúde preconiza que para o fornecimento de água com qualidade para a população, devem ser realizadas coletas mensais de amostras na rede de distribuição para o parâmetro coliformes totais, de acordo com a tabela abaixo. E aí, então, tem uma tabelinha dizendo quantas coletas devem ser realizadas em função do número de habitantes. Diante dos dados da tabela acima, assinale a alternativa que representa a quantidade de amostras coletadas de acordo com a população abastecida. Bom, o enunciado diz que são 28 mil pessoas, a quantidade de reservatórios não serviu para nada, só para encher linguiça, e na tabelinha nós temos, na última linha, que para populações entre 10 e 50 mil habitantes, nós fazemos uma amostra para cada 1.000 habitantes. Uma amostra para cada 1.000 habitantes. Se a cidade tem 28 mil habitantes, nós temos que fazer então 28 amostras. Tranquilinha, alternativa B. Bem facinho e nada a declarar. Beleza? Próxima. Questão 38. Os laboratórios de estação de tratamento de água devem ser projetados para atender às condições de biossegurança. Dessa forma, deve ser criada uma estrutura de normas de segurança a serem seguidas pelos técnicos, de maneira a evitar ocorrências de acidentes em suas dependências. Essas normas recebem o nome de Good Laboratory Practice, GLP, Boas Práticas de Laboratório, que consiste em um conjunto de recomendações de ordem pessoal a serem desenvolvidas nos laboratórios. Assinale a alternativa que não condiz com a GLP. Alternativa A. Usar roupas de tecidos sintéticos e tênis nas dependências do laboratório. Olha, não pode, né? Nós sabemos que tecidos sintéticos se inflamam mais facilmente, são menos seguros, e os tênis também não protegem contra qualquer coisa que caia sobre o seu pé, seja sólido, seja líquido. Então, a alternativa A não corresponde a uma boa prática laboratorial. Bem fácil essa também, hein? Questão 38, então, alternativa A. Próxima, e está acabando. Questão 39. Uma determinada análise é realizada por método eletrométrico, que se utiliza de equipamentos com eletrodo específico e soluções tampões de 4, 7 e 10, utilizadas para checar o aparelho antes da leitura. De qual análise estamos falando? Bom, nós usamos essas soluções de 4, 7 e 10 para calibrar o pH-metro, para realizar o ensaio de pH, alternativa B, ok? Os tampões de 4, 7 e 10 correspondem justamente aos pHs que nós usamos para calibrar o pH-metro. Então nós inserimos o eletrodo no pH 4, depois no pH 7, depois no pH 10, né? Fazemos os ajustes no equipamento e pronto, ele pode ser usado para fazer a leitura de pH. Muito fácil. Questão 39, alternativa B, ok? Última questão, questão 40. A coleta de amostras de água constitui-se um dos elementos de fundamental importância no desenvolvimento de um programa de controle de qualidade da água. Embora considerada uma atividade simples, alguns critérios técnicos devem ser rigorosamente observados a fim de que as amostras sejam representativas do nível de qualidade que se pretende determinar. Com isso, as amostras destinadas às análises físico-químicas devem ser condicionadas em... Opa, tem polêmica aqui e essa eu recorreria, mas eu acho que a maioria de vocês acertou essa questão, então vocês não vão fazer isso para não serem prejudicados, mas olha só. Acho que a maioria de vocês assinalou a alternativa B, né? Frascos de vidro devidamente limpos e secos, né? Não precisam estar esterilizados, porque nós não vamos fazer ensaios microbiológicos, mas ensaios físico-químicos. Porém, no próprio manual de ensaios de controle da água, de potabilidade do Ministério da Saúde e também no manual da CETESB, que é a Bíblia dos coletores de amostra, nós vamos ver que ensaios físico-químicos não requerem rigorosamente frascos de vidro. Muitos ensaios podem ser feitos com frascos de polietileno.
Inclusive, por exemplo, o de fluoretos é recomendado que seja feito em ensaios de polietileno, justamente porque o fluoreto pode agredir ali o meu frasco de vidro, ok? Então eu recorreria dessa questão porque ela tem duas alternativas corretas. E eu também vou deixar esses dois manuais aqui na descrição desse vídeo. E vocês vão ver que para ensaios físico-químicos podemos usar tanto os frascos de vidro quanto os frascos de polietileno, sendo que alguns desses ensaios, inclusive, recomenda-se que você colete a amostra em frascos de polietileno, beleza? E assim então, nós terminamos a revisão das 20 questões de múltipla escolha do DAI de Jundiaí, banca IBAN, beleza? Espero que eu tenha te ajudado. Se der tempo de recorrer, recorra. Se você achar que não vale a pena porque você vai ser prejudicado, bom, aí fica a seu critério, pense na justiça com todas as pessoas que fizeram essa prova. Se você concorda, não concorda, discorda, quer saber mais, quer saber menos, posta aí nos comentários que eu tento te responder o mais breve possível. E por hoje é só, beleza? Se você puder deixar aquele joinha, compartilhar, comentar, isso sempre me incentiva a fazer mais conteúdos ambientais para vocês, beleza? Por hoje é só então, um abraço, um beijo e um queijo, e até o nosso próximo vídeo.